Eu comentei com vocês sobre desdobramento da estratégia. Mas o que é estratégia? A estratégia, ela pode ser, uma das definições dela é que você tem objetivos a longo prazo, define um plano de ação para atingir esses objetivos e aloca recursos necessários, então, para atingi-los. Na minha trajetória, eu vivenciei algumas situações. Dentre elas, eu quero citar duas situações que vêm de encontro ao que nós estamos comentando hoje. Primeira situação. Existe uma empresa onde essa empresa ela não tem um norte verdadeiro, ou seja, ela não tem traçados os objetivos para daqui 3 a 5 anos e ela acaba fazendo desdobramento de metas anual. Ou seja, em um direcional da empresa eu faço o desdobramento para o próximo ano, né? Com isso vem os projetos, né? Se você vai tratar uma estratégia para o próximo ano, você vai colocar projetos para o próximo ano. E um projeto é de implementar uma máquina nova dentro da linha de produção. Você vai lá, faz todo o projeto, executa, né? No final daquele ano, pronto, a máquina está disponível. Mas você não tem demanda para muito tempo de produção. E às vezes você não consegue nem pagar essa máquina. A gente fala não consegue nem se pagar a máquina. E aí o que acontece? O que deveria ser feito? Gente, a gente precisa traçar uma estratégia. Por quê? Onde eu quero chegar daqui 3 a 5 anos? Quais são os meus objetivos? Quais são os recursos que eu deveria ter para executar a estratégia? Será que realmente vale a pena eu investir nessa linha, nessa máquina, sendo que talvez eu possa abrir uma expansão, outros produtos? Esse foi um primeiro ponto. A segunda situação, a empresa ela possui uma estratégia de 3 a 5 anos, mas apenas a alta direção conhece essa estratégia. Ela não é desdobrada para os níveis, né, abaixo até o nível operacional. Então o que vai acontecer? Bom, ela já tentou de tudo, né? A alta direção já tentou investir em alguns projetos diferenciados, já espremeram os custos o máximo que puderam. Aí vão buscar recurso, vão buscar ajuda. Por quê? Porque elas precisam aumentar o seu lucro, reduzir seus custos operacionais. E aí o que acontece? Vão buscar uma consultoria, vão buscar alguém que possa lhes ajudar. E aí descobrem que deveriam ter feito um desdobramento da estratégia. Ou seja, desde o nível operacional, né, aquele quem está lá realmente agregando valor, mudando, colocando insumo na pecinha para que realmente saia um produto final, aquela pessoa, aquele indivíduo, ele precisa realmente saber o que ele está, qual a sua importância, né, a importância do seu papel dentro do processo. Ele precisa saber disso. Então acaba que se ficar somente o conhecimento, né, estratégia na alta direção, você não passa isso para os demais níveis e as pessoas não conseguem colaborar nessa estratégia da empresa. Mas Bárbara, você me disse que nós precisamos fazer um desdobramento da estratégia, mas não é só a alta direção que é responsável por isso? Bom, aí eu te falo, você como responsável de uma área de melhoria contínua ou como integrante dessa área, você precisa identificar quais são as estratégias, né? Você precisa ter conhecimento delas para poder desdobrar isso também para o restante da equipe. Por quê? Porque a alta direção ela é referente ao campo das ideias. E você como área de melhoria contínua ou então como área de análise dentro da empresa, a área onde aplica as metodologias, você precisa colocá-las em prática. Então, alta direção, campo das ideias, você responsável pela execução. Ainda fiquei em dúvida, Bárbara, como que eu contribuo para o desdobramento da estratégia? Bom, você entende aonde a empresa quer chegar, define quais são as metodologias que você precisa para que a empresa chegue a esse resultado, como que você pode contribuir, faça o desdobramento disso para as equipes e consiga então os melhores resultados. Outro ponto importante é a questão de que, bom, Bárbara, mas não são somente as grandes empresas que fazem esse desdobramento da estratégia? Não, gente. Por quê? Porque independente do tamanho, cada uma tem a sua complexidade. Então, se você tem uma empresa grande, é claro que você precisa montar uma estrutura,
né? A empresa normalmente monta toda essa estrutura para que seja feito esse desdobramento. Agora, se você tem uma empresa menor, né, até às vezes fica um pouco mais rápido e mais fácil. Por quê? Porque a conversa é diretamente do dono, né, com os seus liderados, né, e aí isso vai se desdobrando até o nível operacional. Bom, a gente sabe hoje em dia que o mundo muda tudo muito rápido. E aí quando você vai me falar, Bárbara, mas eu vou fazer um desdobramento para 3 a 5 anos, no que vem muda tudo, né? Aqui é uma constante evolução dentro da empresa. Gente, esse desdobramento de 3 a 5 anos não quer dizer que quando você for fazê-lo, ele vai estar escrito em pedra. Você precisa sim, né, ter um período para olhar para ele. Caso seja de uma forma, não tenha nenhuma alteração, né, significativa de grande impacto na empresa, você pode olhar para ele anualmente. Aconteceu algo de grande relevância? Opa, peraí, olha e avalia se realmente faz sentido o que você colocou, né, o que a empresa colocou de 3 a 5 anos. Então, sim, ela irá ficar ultrapassada se você não olhar mais para ela. Mas você precisa sempre estar revendo se realmente aquilo está fazendo sentido, né, com o mercado, com a situação. Você pode até dizer, Bárbara, mas é muito difícil fazer isso. Você já tentou? Então você precisa tentar para ver se vai dar certo ou não. Então o que eu digo para vocês, se você não tentar, realmente nunca vai dar certo, nunca vai acontecer. Então, mão na massa, vamos lá e vamos fazer um ótimo desdobramento da estratégia. Outro ponto. Bárbara, por que fazer um desdobramento da estratégia? O que eu ganho com isso? Gente, todos vão estar olhando para o mesmo foco, para o mesmo norte. Os projetos, quando você precisar de algum apoio, então você sabe que todos sabem que aquilo é relevante para a empresa. Isso mantém também as equipes mais engajadas, porque ao executar o projeto, você vai ter certeza de que você vai realmente ter o apoio, porque aquilo que você pretende atuar realmente é algo estratégico para a empresa, faz parte da estratégia. Então é interessante que não é algo que fica só com a alta direção, mas não, fica em todos os níveis. Todos têm o mesmo foco, a mesma postura, a mesma fala, tem um propósito. Essa é a grande importância do desdobramento. Não vai aquela coisa de cada um corre para um lado. Não, todos têm o mesmo fluxo, têm o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Eu vivenciei um caso, para ficar mais prático para vocês, onde o diretor ele parava a operação para fazer o comunicado sobre a estratégia do ano, né, que iria ocorrer, e quais eram os principais direcionais para os próximos anos. Eu sempre vim de uma escola e eu ouvia muito isso e vivenciava, onde você não poderia parar a fábrica. Né? Parar a fábrica é prejuízo, você precisa ter produção com qualidade, ter produção. Mas aí, né, pensei, bom, vou ver, né? Aquela coisa que você fica meio que, vou ver o que vai acontecer. Gente, o brilho no olho nas pessoas, de elas saírem daquele momento, né, onde o diretor está passando para elas o que precisa ser feito naquele ano, quais são os direcionais, onde a gente precisa focar, porque no futuro a gente tem esse determinado propósito. É impressionante, assim. Então, isso é uma coisa que eu tive a sorte de presenciar e eu achei fantástico. Por quê? Bom, você vai fazer um projeto neste ano, né? Uma melhoria. Você sabe qual foco você precisa dar. Por quê? Porque o diretor nos comentou que esse é o foco, por causa disso que eu preciso fazer. Então você entende o porquê do que você está executando. É claro que a gente sabe que conforme os níveis, eu não sei o que o presidente da empresa quer, mas eu sei que ele quer ser referência nesse mercado, eu sei que ele quer expandir o mercado, e para isso a gente precisa ter lucro, para isso a gente precisa buscar mais clientes, né? Conquistar, mostrar o nosso produto aos clientes, fazer com que eles tenham essa experiência do nosso produto. Então é muito importante fazer sim o desdobramento, fazer com que todos os níveis entendam aonde a empresa quer chegar nos próximos anos. Diferente disso, existem empresas que cometem erros nesse desdobramento. Por quê? Porque elas não envolvem as pessoas. Então, nem todos têm o mesmo foco,
como eu comentei, os projetos ficam de uma forma desestruturada. E um ponto principal, muitas vezes você trabalha, sabe aquela impressão que você tem de trabalhar, mas parece que o seu projeto ele não é relevante ou as suas entregas elas não são tão impactantes para a empresa naquele momento? Porque muitas vezes, como você não fez um bom desdobramento ou não participou de um, acontece que talvez o foco que você esteja dando não é o foco que a empresa quer. É importante e relevante fazer melhorias? Sim, com certeza. É importante desenvolver as equipes? Fantástico, mas elas precisam ser focadas e direcionadas. E tem mais, se um projeto ele não tem priorização, ou seja, se as melhorias são feitas conforme quem grita mais, né? Ou seja, sabe aquela coisa de que você está no seu processo, lá no seu dia a dia, na sua rotina, quem grita mais, quem pedir com mais afinco, quem encher mais o saco, é aquela pessoa que eu vou ajudar? Mais ou menos dessa forma. E aí você deixou muitas vezes de executar algo que realmente deveria ter sido executado. Então, cuidado com isso, né? Precisa ser feito um desdobramento para que tudo isso que eu já comentei não aconteça dentro da sua empresa. Não seja simplesmente uma empresa de apagar incêndios.